Bem, pessoal, muitíssimo boa noite para todo mundo. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Aqui é o nosso plantão de dúvidas de direito interno. Vocês acabaram de ter o plantão com o professor Tiago Rocha, com questões de geografia. Agora é a vez da gente falar um pouco mais sobre direito interno, tá? A ideia aqui, lógico, não é fazer uma aula de revisão, como a gente fez agora no último sábado. Provavelmente alguns que estão aqui agora também participaram da aula de sábado, mas sim, de uma forma um pouco mais reativa, fazer uma revisão, sim, a partir das dúvidas que vocês colocarem, tá? Então, eu fico aqui completamente à disposição, caso vocês queiram colocar qualquer dúvida aqui no nosso bate-papo. Estou com 2 bate-papos aqui abertos, né? Tem um da plataforma e tem um do YouTube, e ambos, na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Eu começo aqui falando, eu recebi algumas dúvidas com antecedência, vou começar a responder essas que eu já recebi, tá bom? Primeira dúvida, se a nova lei de licitações pode cair na prova. Na atual prova, não. Tá? A gente tem aqui o edital, o item 14.5.6 do edital diz o seguinte: a legislação com entrada em vigor após a data de publicação desse edital, bem como as alterações legais e normativas posteriores ao edital, não serão objeto de avaliação. Ou seja, não pode ser cobrada a nova lei de licitações, que foi sancionada e promulgada pelo presidente da República recentemente. Tá? É lógico que no curso teórico a gente faz uma análise da lei 8666, que é a lei que está em vigor e vai continuar em vigor pelos próximos 2 anos, tá? Ou seja, a antiga lei de licitações e a nova lei de licitações elas vão coexistir por um prazo de 2 anos, e aí sim, depois vai vigorar apenas a lei nova, que poderá ser cobrada nos concursos seguintes. Então, no curso teórico, eu vou falar das 2 leis de licitações, mas no atual concurso, nesse que vai ser agora, só pode ser cobrada a lei 8666, tá bom? Essa foi a primeira pergunta que eu recebi. Uma segunda pergunta, que é mais abrangente, mas que eu considero talvez a mais relevante pergunta que pode surgir aqui hoje, quais são os artigos da Constituição considerados imprescindíveis para o TPS. E eu vou juntar essa pergunta com uma outra que diz o seguinte: quais são os principais temas cobrados nos últimos TPS? Eu entendo que a questão acaba sendo a mesma, né? Quais são os itens mais importantes da Constituição para efeitos de prova? Eu saio aqui do edital, vou para a Constituição e vou passar por aqueles que são considerados os principais artigos com maior incidência de questões em prova. Começando pelos 5 primeiros artigos da Constituição que tratam sobre os chamados princípios fundamentais. Aliás, os 4 primeiros artigos da Constituição que tratam sobre os princípios fundamentais. Então, eu recomendo que você faça uma revisão do artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e uma atenção peculiar para o artigo 4º, que são aqueles princípios constitucionais que norteiam, que devem nortear as ações da política externa brasileira. Lembrando que são princípios dotados de abstração, são princípios dotados de normatividade, ou seja, princípios com força normativa. Qualquer ato da política externa brasileira que eventualmente violar um desses artigos, um desses incisos do artigo 4º da Constituição, pode ser considerado inválido, pode ser julgado inconstitucional, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, tá? E são princípios listados aqui de forma exemplificativa, ou seja, não é uma lista exaustiva, não é uma lista que se exaura aqui no artigo 4º. Outros princípios, inclusive de direito internacional, logicamente devem pautar e controlar a discricionalidade dos atos da política externa brasileira, sob pena de se incorrer ou em inconstitucionalidade no plano jurídico interno, ou, eventualmente, numa ilegalidade para fins de direito internacional, que pode sujeitar o país à responsabilização internacional do Estado. A gente segue para o artigo 5º da Constituição, tá? Eu recomendo, lógico, uma leitura integral do artigo 5º, né? Todos os TPS costumam trazer pelo menos um item, tá? Sobre um dos incisos do artigo 5º, cuja leitura eu recomendo na íntegra. Eu cheguei a mencionar isso na aula, no aulão de sábado. Os incisos do artigo 5º, é lógico que há livros, né, artigos ou livros sobre cada um desses incisos do artigo 5º. A doutrina ela é extremamente farta. A gente poderia aprofundar cada um desses incisos, cada um desses direitos e garantias fundamentais do artigo 5º. Esse não é o ponto numa semana de revisão. Na semana de revisão, o que você pode e deve fazer é ler o artigo 5º, porque na literalidade, na interpretação
que o Supremo faz desses dispositivos é que são redigidos, as questões de prova de primeira fase. Tá? Não é necessário nenhum raciocínio, digamos, doutrinário muito aprofundado, mas é necessário conhecer esses direitos e essas garantias fundamentais do artigo 5º da Constituição e, lógico, de que forma o Supremo Tribunal Federal interpreta cada um desses dispositivos, alguns, de certa forma, extensiva, né, dando um sentido que vai além a própria literalidade do texto da Constituição, é exemplo do artigo 5º caput, né, quando a Constituição fala que se garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil todos esses direitos e garantias fundamentais, o Supremo, lógico, ele passa por cima dessa literalidade do artigo 5º caput, faz uma interpretação extensiva, um exemplo de mutação constitucional, e garante a incidência de todos esses direitos e garantias fundamentais, não só aos brasileiros e aos estrangeiros que residem no Brasil, mas a todos os brasileiros e estrangeiros, sejam esses estrangeiros residentes ou não em território nacional. Um estrangeiro turista, um estrangeiro que vem para um congresso científico, que vem para visitar um familiar, que vem a trabalho, por exemplo, que esteja em trânsito no Brasil para ir para um outro país sul-americano, é lógico que esse estrangeiro ele também está protegido pelo artigo 5º da Constituição Federal em todos os seus direitos e garantias fundamentais, exceto aqueles que sejam exclusivos para brasileiros natos, tá? Naturalmente. Mas o artigo 5º é importantíssimo. Tá? Que outro artigo eu considero importante? A gente pode pular para o artigo 49 da Constituição, que são as competências exclusivas do Congresso Nacional. Quaisquer dessas competências do Congresso podem ser cobradas numa questão de prova. Então, eu recomendo também uma leitura na íntegra do artigo 49, lembrando que todas as competências aqui do Congresso, compreendidas a participação da Câmara dos Deputados e a participação do Senado Federal, tá? Resultando num ato final de manifestação do Congresso Nacional, que vai assumir a forma de um decreto legislativo. Todas essas competências exclusivas do Congresso do artigo 49 assumem a forma jurídica de um decreto legislativo. Quando o Congresso aprova ou rejeita um tratado internacional, cujo texto foi apresentado pela Presidência da República ao Congresso Nacional, essa aprovação ou rejeição parlamentar de um tratado assume a forma de um decreto legislativo, artigo 49, inciso 1º. Tá? Um outro exemplo, quando o Congresso Nacional, no exercício da sua função de controle externo das contas do presidente, quando ele usa a sua competência do artigo 49, inciso 9 da Constituição, ou seja, compete ao Congresso julgar anualmente as contas prestadas pelo presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de governo, ou seja, o presidente da República ele tem a competência para prestar contas ao Congresso Nacional sobre como foi gasto o recurso público, as verbas públicas, se esse gasto do ano anterior, do exercício anterior, foi feito de acordo com a lei orçamentária anual, previamente aprovada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. No ano seguinte ao exercício, o presidente presta contas ao Congresso Nacional. E aí compete ao Congresso Nacional, com auxílio do Tribunal de Contas da União, julgar essas contas, seja para considerar a prestação de contas válida ou julgar a prestação de contas inválidas, irregular. Tá? E aí, logicamente, podendo sujeitar o presidente da República a algumas sanções, como, por exemplo, uma acusação por crime de responsabilidade, por violação da lei orçamentária, seria um exemplo aqui prático de uma consequência negativa caso o presidente da República tenha as suas contas anuais julgadas irregulares pelo Congresso. E qual o papel do TCU, né, do Tribunal de Contas da União, aqui? É auxiliar o Congresso Nacional com a parte técnica, com a parte das contas, a parte contábil, tá, dessa fiscalização. O TCU elabora um parecer prévio, tá, que vai ser submetido à aprovação do Congresso, e é lógico, o Congresso Nacional, votando dentro das duas casas do Congresso um projeto de decreto legislativo que vai ser levado ao plenário da Câmara e do Senado, é esse projeto de decreto legislativo que, sendo aprovado pelas duas casas do Congresso Nacional, resultará num decreto legislativo que julga as contas do presidente da República, seja para considerar as contas válidas ou inválidas, regulares ou irregulares. Mais um exemplo de competência exclusiva do Congresso, aqui no artigo 49, inciso 9 da Constituição. Todas essas competências do Congresso do artigo 49 podem ser cobradas numa questão de prova. Tá? Pergunta da Gabi,
aqui no canal. Essa aula vai ficar gravada? Sim, ela já está gravada, Gabi, tá? Já está sendo gravada, assim como a aula do Tiago Rocha, tá? Dando sequência, qual outro artigo eu recomendo? Artigo 52, né? As competências privativas do Senado Federal. Perceba que se a gente estava falando antes das competências do Congresso Nacional, que compreende tanto a participação da Câmara como a participação do Senado Federal, aqui no artigo 52 são competências apenas do Senado. A Câmara dos Deputados não tem nada a ver com essas competências listadas no artigo 52, apenas o Senado Federal. Se é uma competência privativa do Senado, como essas do artigo 52, elas assumem a forma jurídica de uma resolução do Senado Federal, uma resolução do Senado Federal, que vai exercer efeitos jurídicos dentro dos limites dessas competências que a Constituição coloca para o Senado Federal no artigo 52. Por exemplo, processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos chamados crimes de responsabilidade, bem como julgar também para crimes de responsabilidade eventual participação conexa de ministro de Estado e dos comandantes das Forças Armadas que, de forma conexa, agiram em conluio junto com o presidente e ou o vice-presidente nesse crime de responsabilidade. Em todos esses casos, quem julga, quem processa, quem vota, quem julga, quem aplica a penalidade é o Senado Federal. A Câmara participa do processo de crime de responsabilidade? Participa. Tá? Está aqui no artigo 51, compete à Câmara autorizar, por 2/3 de seus membros, a instauração de um processo contra o presidente e o vice-presidente da República. Então, quem autoriza a instauração daquele processo é a Câmara, mas quem julga, quem processa e julga e aplica a penalidade, se for o caso, é o Senado Federal, nesses casos de crime de responsabilidade, eventualmente praticados pelo presidente e o vice-presidente da República. Entre outras competências relevantes, né, o Senado, ele aprova, a gente falou bastante sobre isso na aula de sábado, né, após arguição secreta e por voto secreto, cabe ao Senado aprovar a escolha dos chefes de missão diplomática de caráter permanente, ou seja, os embaixadores que são indicados pelo presidente da República para chefiar as embaixadas e delegações permanentes do Brasil no exterior. Essas indicações presidenciais estão sujeitas a uma aprovação não do Congresso Nacional, uma aprovação do Senado Federal. Perceba que é diferente, não é o Congresso Nacional que aprova essas nomeações para chefes de missão diplomática de caráter permanente. Não é o Congresso porque a Câmara não participa, a Câmara dos Deputados não tem nada a ver com isso. Tá? Quem aprova essas escolhas, essas nomeações do presidente da República é o Senado Federal. E, lógico, a aprovação ou, eventualmente, a rejeição, como aconteceu recentemente, assume uma forma jurídica de resolução do Senado Federal, seja para aprovar aquela escolha, aquela nomeação, seja para rejeitar aquela nomeação. Quaisquer das competências do artigo 52 podem ser cobradas numa questão de prova. Então, também, assim como o artigo 5º da Constituição, assim como o artigo 49 da Constituição, eu recomendo também uma leitura integral do artigo 52 da Constituição Federal. Tá? Outro artigo que eu considero extremamente relevante é o artigo 84, que trata das competências privativas do presidente da República. Então, a gente sai um pouco da esfera do poder legislativo e entra na esfera do poder executivo. Né? As competências do presidente, como a competência para nomear ou exonerar ministros de Estado. Olha quantos ministros de Estado já foram nomeados e exonerados no atual governo, por exemplo, no Ministério da Saúde, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, em que já houve a troca de ministros no atual governo. Essa competência, esse cargo, que é um cargo de livre nomeação e exoneração, compete, né, ao presidente da República, lógico, chefe de governo, chefe do Poder Executivo da União Federal. Compete ao presidente sancionar as leis, se for o caso, vetar projetos de lei no todo ou em parte, editar decretos, que podem ser decretos regulamentares, que regulamentam uma lei ordinária, ou decretos autônomos, né, quando não regulamenta lei nenhuma, mas simplesmente trata de algum aspecto relacionado à organização e ao funcionamento da máquina pública da administração federal, é o chamado decreto autônomo, consta aqui, artigo 84, inciso 6º, compete ao presidente dispor, mediante decreto, a linha A da Constituição, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal. Ele pode fazer isso via decreto
desde que não configure aumento de despesa, porque se configurar aumento de despesa, é necessário um projeto de lei que deve ser aprovado pelo Congresso Nacional. E desde que não implique a criação ou extinção de órgãos públicos, porque se for necessária a criação, se o presidente quiser criar ou extinguir um órgão público, se o presidente quiser criar ou extinguir um ministério, ele deve propor um projeto de lei ao Congresso, que aí sim, uma vez aprovado pelo Congresso, aí pode ser feita essa criação ou extinção de órgão, essa criação ou extinção de ministério. Mas se não implicar nenhuma modificação, nenhuma criação ou extinção de órgão, nem aumento de despesa, as mudanças, os remanejamentos de competência dentro da administração pública federal podem ser feitos via decreto, que vai ser chamado de decreto autônomo, editado pelo presidente da República, sem qualquer participação do Congresso Nacional. Manter relações com estados estrangeiros, acreditar os representantes diplomáticos, um embaixador do país estrangeiro, que vai representar os interesses daquele país estrangeiro aqui no território nacional, tá? Quem realiza esse processo formal de acreditação é o chefe de governo, é o presidente da República, artigo 84, inciso 7º, segunda parte aqui da Constituição Federal. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais, entre outras competências privativas do presidente. Repito, qualquer dessas competências do artigo 84 podem ser cobradas numa questão de prova, tá? Numa questão de prova. Do artigo 84, eu volto um pouco para o artigo 62, já que estamos falando de presidente da República. O artigo 62 trata sobre as possibilidades e os limites da edição de medidas provisórias, né, que são espécies normativas primárias. Medida provisória é uma norma primária, editada não pelo Poder Legislativo, mas sim pelo chefe do Poder Executivo, pelo presidente da República, que tem força imediata de lei, como se fosse uma lei, mas, como o próprio nome já diz, é uma medida provisória, tá? Com efeitos provisórios, que deve ser submetida imediatamente para deliberação do Congresso Nacional, que poderá ou não converter essa medida provisória em lei ordinária, conforme os interesses do Congresso Nacional. O presidente pode livremente editar medidas provisórias? Lógico que não, há certos limites. O primeiro limite são os pressupostos necessários para a edição dessas medidas. O artigo 62 fala em caso de relevância e urgência. Não menospreze qualquer palavra da Constituição. O presidente ele só pode adotar medidas provisórias nos casos de relevância e urgência, porque se ficar comprovado nos autos de uma investigação, de uma ação judicial, que aquele assunto objeto de uma MP não era nem relevante ou urgente, a medida provisória pode ser anulada pelo Poder Judiciário, no exercício de um controle judicial de constitucionalidade dos atos do Poder Executivo. Tá? Então, relevância e urgência são pressupostos necessários. E mesmo que seja relevante e urgente, o presidente não pode editar medidas provisórias sobre todo e qualquer assunto. O parágrafo 1º do artigo 62 traz alguns limites materiais a esse poder, a essa competência que o presidente da República tem de editar medidas provisórias. Por exemplo, é vedada a edição de medidas provisórias sobre normas orçamentárias, como os planos plurianuais, o PPA, editado a cada 4 anos no Estado brasileiro, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma lei anual, e o próprio orçamento, que é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Essas leis orçamentárias, ou esses projetos de lei orçamentária, que são de iniciativa privativa do presidente da República e que propõem esses projetos de lei ao Congresso Nacional, isso obrigatoriamente deve ser tratado num projeto de lei que deve ser aprovado pelo Congresso e sancionado pelo presidente da República. Não pode ser objeto de medida provisória. A Constituição é muito clara, tá? É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria, inciso 1º, relativa a planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, bem como créditos extraordinários, de uma forma geral, exceto o que prevê o artigo 167, parágrafo 3º, tá? Que trata sobre a possibilidade, e aí eu vou levar lá, artigo 167, que trata sobre a possibilidade de abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória, desde que seja para atender a despesas consideradas imprevisíveis e urgentes. E a própria Constituição estabelece algumas hipóteses de imprevisibilidade e de urgência que permitem a abertura de créditos extraordinários
por meio de uma medida provisória, já que são urgentes e imprevisíveis essas despesas. Por exemplo, condições de guerra, situações de comoção interna, tá? Ou estados de calamidade pública, como aquele que estamos vivendo hoje, tá? Um estado de calamidade pública aprovado por decreto legislativo pelo Congresso Nacional. Então, nessas situações, e com vistas a atender despesas imprevisíveis e urgentes, como, por exemplo, medidas públicas na área de saúde para combater a pandemia do Covid, aí sim a Constituição admite essa excepcionalidade de abertura de créditos extraordinários por meio de uma medida provisória, que, da mesma forma, vai ser encaminhado ao Congresso Nacional para que seja analisado, deliberado pelo Congresso e, eventualmente, convertido em lei ordinária. Então, o artigo 62 também é um artigo importante para a nossa prova. Faço um comentário, deixa eu ver o que tem de bate-papo aqui. Já vejo as perguntas que tem no bate-papo, deixa eu só finalizar esses principais artigos. Eu ressalto também o artigo 102 da Constituição, em particular o inciso 1º da Constituição. Tá? Thalita, a sua pergunta é mais simples, eu vou responder direto. Esses incisos riscados significam que, sempre que está riscado, como eu estou aqui no site do Planalto, o site do Planalto sempre apresenta a Constituição atualizada, tá? Já com as reformas constitucionais, já com o texto dado pelas emendas constitucionais aprovadas. Lembrando que a nossa Constituição de 88 já tem 109 constituições, 109 emendas constitucionais promulgadas, tá? 109 no total desde 88. Então, o que está arriscado é que foi modificado, né? Foi revogado por um texto novo dado por uma emenda constitucional específica. E, ao lado do novo texto para aquele inciso, o site do Planalto já informa qual é a emenda constitucional responsável pela nova redação desse dispositivo. Então, é interessante analisar a Constituição aqui do Planalto, porque você não perde, né, o conteúdo histórico. Você sabe qual é o texto atualizado, mas você consegue fazer uma comparação entre o texto novo, dado pela emenda constitucional X, do ano X, comparar isso com o texto antigo, o texto originário da Constituição, e ver quais foram as mudanças, tá, de uma emenda para o texto original. É bem interessante fazer essa análise também, dependendo do caso. Tá? Uma outra competência que eu recomendo, aliás, um outro artigo que eu recomendo, é o artigo 102, inciso 1º, né, que trata sobre as competências do Supremo Tribunal Federal, e aí, em particular, as competências originárias do STF, no artigo 102, inciso 1º. Ou seja, o que são competências originárias? São aquelas ações judiciais que, num primeiro e único grau de jurisdição, devem ser ajuizadas diretamente junto ao STF, junto ao Supremo Tribunal Federal. Como não existe nenhuma corte hierárquica acima, né, nenhuma corte superior ao Supremo, que já é o Supremo Tribunal Federal, já é a corte de cúpula do Poder Judiciário brasileiro, qualquer ação originária do Supremo vai ser uma jurisdição una, ou única, se você preferir. Ou seja, não admite a possibilidade de recurso, já que não há nenhuma corte acima, hierarquicamente, do STF. Então, nessas ações de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a ação é ajuizada diretamente no STF e não se admite a possibilidade de recurso, o que torna o STF, nesses casos, uma exceção ao princípio do duplo grau de jurisdição obrigatória. Existe um princípio para o direito constitucional, direito administrativo e o direito processual civil e penal também, ou seja, um princípio que vale para boa parte do direito brasileiro, que é o princípio do duplo grau de jurisdição obrigatória. Em tese, para qualquer decisão proferida, seja por um órgão do Poder Judiciário, seja por um órgão do Poder Executivo, seja num processo administrativo, até dentro do Poder Legislativo, em tese, deve haver um duplo grau de jurisdição, uma possibilidade de recurso hierárquico, tá? Para que você que perdeu aquele processo administrativo ou judicial, para que você possa tentar reverter a sua decisão e, quem sabe, corrigir eventuais erros, tá, daquele agente público que decidiu, que deu a decisão na primeira instância. Agora, nos casos de ação de competência originária do STF, essa competência ela vai ser originária, mas ela vai ser única, já que não há possibilidade de recurso para um outro tribunal. Tá? Ou seja, aqui, o artigo 102, inciso 1º, é um exemplo excepcional, tá? Uma exceção à regra, já que não há duplo grau de jurisdição, uma exceção a esse princípio. E algumas competências aqui são relevantes. Por exemplo, as ações de controle concentrado de constitucionalidade.
né, como a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, a ADPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, né, são algumas ações, essas em particular de controle concentrado de constitucionalidade, que por serem ações de controle concentrado, têm a sua competência concentrada no Supremo Tribunal Federal, que exerce essa competência pela via originária, tá? Recebendo essas ações em primeira e única instância. O Supremo Tribunal Federal também julga, por exemplo, o presidente da República, o vice-presidente da República, ou os membros do Congresso Nacional, aqui os deputados federais e os senadores, nas infrações penais comuns cometidas por essas autoridades. Julga seus próprios ministros do Supremo, tá? Tem essa competência do Supremo para julgar essas autoridades nos casos de prática ou suposta prática de infração penal comum, com a ressalva aqui para infrações cometidas pelo presidente e pelo vice-presidente. Para que o presidente seja submetido a essa jurisdição do STF, no caso de prática de infração penal comum, é necessária autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Está lá no artigo 51, inciso 1º da Constituição. A instauração de qualquer processo contra o presidente pressupõe necessariamente uma autorização da Câmara pelo voto de 2/3, pela maioria de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, tá? Para abertura de qualquer processo contra o presidente ou vice-presidente da República. Agora, que tipo de acusação está sendo feita? Tá? Se for uma acusação por crime de responsabilidade, e se a Câmara dos Deputados autoriza a instauração do processo, quem vai processar e julgar é o Senado, como a gente viu, artigo 52, inciso 1º. Se não for um crime de responsabilidade, mas uma acusação por infração penal comum praticada pelo presidente, e desde que seja autorizado pela Câmara, artigo 51, inciso 1º, a gente pula aqui para o artigo 102, inciso 1º, a linha B de bola, né, uma competência do Supremo para julgar presidente no caso de infração penal comum. Então, perceba que o presidente ele está sujeito a um duplo regime de responsabilização. Por crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Senado. E por infração penal comum, ele é julgado pelo STF. Em ambos os casos, é necessária, obrigatória, a autorização por 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Ou seja, um raciocínio conjugado que a gente faz, né, com o artigo 51, inciso 1º, o artigo 52, inciso 1º, e o artigo 102, inciso 1º, a linha B de bola. Uma questão de TPS tranquilamente poderia conectar, né, pontos diferentes da Constituição e formular uma questão única no TPS. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. Entre outras competências relevantes do Supremo, como julgar, por exemplo, a ação de extradição, né, no caso das extradições passivas, quando um estrangeiro se encontra em território brasileiro e um Estado estrangeiro solicita ao Estado brasileiro a extradição para que esse estrangeiro localizado no Brasil seja processado, julgado e, eventualmente, cumprir uma pena lá no exterior por um crime que ele tenha praticado no exterior. Tá? Quem vai analisar, quem vai fazer um juízo de legalidade, de admissibilidade desse pedido de extradição é o Supremo Tribunal Federal. Está aqui também no artigo 102, inciso 1º. Também recomendo a leitura desse artigo. É lógico que diversos outros artigos são relevantíssimos, tá, para o nosso estudo, para o TPS. Digamos, num primeiro grau de hierarquia, eu recomendaria esses que eu mencionei, do 1º ao 4º, o artigo 5º, tá? O artigo 49, o artigo 52, o artigo 84, o artigo 102, inciso 1º, e ainda fiz um adendo com medida provisória, artigo 62, e acrescento, tá? Se eu falei de medida provisória, acrescento também o artigo 60 da Constituição, que trata sobre as emendas constitucionais. Isso daqui também é importante. Aí recomendo a leitura do artigo 60 inteiro, com os seus 5 parágrafos, já que trata aqui sobre os limites, as possibilidades, o procedimento, tá? E as proibições que o Congresso Nacional deve observar ao editar emendas à Constituição Federal. Lembrando que, no caso do Poder Constituinte derivado reformador, que é o Congresso Nacional reformando a Constituição Federal via emendas à Constituição, esse Poder Constituinte derivado reformador, ele é limitado, ele é condicionado, tá, às formas, às regras previstas aqui na Constituição. E ele é materialmente limitado, ele não pode fazer qualquer reforma. Ele deve observar essas cláusulas pétreas do parágrafo 4º do artigo 60,
né, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e direitos e garantias individuais. O Congresso Nacional até pode editar emendas sobre esses assuntos, mas nunca para retroceder, tá? No máximo para aprimorar, para melhorar, ampliar esses direitos e garantias individuais, por exemplo, mas nunca para retroceder nem para abolir essas cláusulas fundamentais, chamadas de cláusulas pétreas no direito brasileiro, pétreas de pedra mesmo, de sólido, que não pode ser modificado. Tá? E aqui a gente pode falar do princípio da proibição ou vedação do retrocesso. Né? Não se pode tocar, não se pode abolir direitos e garantias individuais que já foram consolidados, que já foram constitucionalizados e inseridos na Constituição Federal. Uma vez que a sociedade brasileira e que o direito brasileiro logrou atingir, né, direitos e um amplo rol de direitos e garantias individuais e coletivos, esse rol deve ser mantido, ele não pode ser prejudicado. O que pode haver uma emenda acrescentando novos direitos e garantias fundamentais ao rol do artigo 5º da Constituição, por exemplo, mas nunca poderá haver uma emenda constitucional para retirar ou excluir qualquer um desses dispositivos lá do artigo 5º. Tá? O artigo 60 também, eu entendo que ele é relevante para a nossa prova. Vamos lá, deixa eu ver as dúvidas que vocês colocaram aqui. Lucas, o controle de constitucionalidade feito pelo plenário do STF possui efeito erga omnes, certo? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que dividir o controle difuso do concentrado. Tá? Quando a gente fala de controle de constitucionalidade, existe o controle difuso e concentrado. É lógico que o controle concentrado ele só é feito pelo STF, né? Nas ações de controle concentrado que eu mencionei, ADC, ADI por omissão, ADPF. Agora, o STF ele não faz só o controle concentrado. Ele é o único que faz o controle concentrado, mas ele não faz só o controle concentrado. O STF faz controle concentrado e controle difuso. Nada impede que o Supremo exerça o controle de constitucionalidade num recurso extraordinário, num mandado de segurança, numa ação civil originária, numa ação de extradição, em qualquer daquelas competências originárias que a gente viu, do artigo 102, inciso 1º, nos autos daquele processo, de forma incidental, o Supremo pode fazer um controle incidental, difuso, de constitucionalidade. Tá? Esse é o primeiro ponto. E aí, respondendo a sua pergunta, Lucas, no caso de uma decisão do Supremo, tá? Proferida no controle concentrado, numa ação de controle concentrado, certamente vai haver efeitos erga omnes dessa decisão. Tá? Certamente, está lá, a gente pode até dar uma olhada no dispositivo, artigo 102, no seu parágrafo 2º da Constituição. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos, ou seja, eficácia erga omnes, que você mencionou, e efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e em relação à administração pública direta e indireta em todas as esferas da federação, federal, estadual e municipal. Então, no caso concentrado, no caso do controle concentrado, não há dúvidas, né? Efeitos erga omnes. Agora, nos casos de controle incidental e difuso, por exemplo, no julgamento de um recurso extraordinário, os efeitos erga omnes constituem a exceção. Em tese, no julgamento de uma ação, fazendo controle de constitucionalidade incidental pela via difusa, os efeitos dessa decisão, em regra, se limitam às partes do processo, tá? Ou seja, efeitos interpartes, que é o oposto ao efeito erga omnes, tá? Em regra. Agora, excepcionalmente, e exatamente o ponto que você colocou na questão, caso esse processo, essa ação seja encaminhada ao plenário do Supremo Tribunal Federal, o próprio Supremo vem interpretando que essas decisões proferidas em plenário pelo STF têm efeitos erga omnes, independente se o controle é pela via concentrada ou pela via difusa e incidental. Sendo levado ao plenário do STF, para o próprio STF, segundo a interpretação do STF, não há diferença, os efeitos vão ser sempre erga omnes. Porque se já foi encaminhado ao plenário do STF, subentende-se que aquele tema tem repercussão geral. Se ele tem repercussão geral, qualquer decisão que o Supremo venha a dar naquele processo, ele deve incidir sobre o ordenamento jurídico brasileiro como um todo,
vinculando os demais órgãos do Poder Judiciário e vinculando a administração pública direta e indireta em todas as esferas da federação. Então, depois dessa breve explanação, respondendo a sua pergunta, sim. Tá? O controle feito pelo plenário do Supremo possui efeito erga omnes. Tá? Corretíssimo. Excelente pergunta. Vou ver o bate-papo aqui da plataforma, tem algumas perguntas. Pedro, quando uma regra é declarada inconstitucional, os efeitos são retroativos ou não? Depende, tá? Depende. Isso é muito debatido hoje na doutrina, tá? Antes, tá? Até 2000, 2010, 2011, a regra era muito clara. No caso de ações de controle concentrado no Supremo, decisões têm efeitos ex tunc, efeitos retroativos. No caso do controle difuso e incidental, efeitos ex nunc, não retroativos. Tá? Essa era a regra clássica dos manuais de direito constitucional. Hoje, essa diferença ela não é tão clara assim. Costuma-se, tá? Em diversos casos, mesmo no controle difuso, costuma-se dar efeitos ex tunc, ou, se for o caso, modular os efeitos da decisão, mesmo nas ações no controle incidental e difuso de constitucionalidade, feito pelo Supremo em particular, que dialoga, né, com a explicação que eu acabei de dar para a pergunta do Lucas. Então, isso tudo vai depender do caso concreto, Pedro. Tá? Isso tudo vai depender do caso concreto. O próprio Supremo, se ele conseguir atingir uma maioria de 2/3 dos ministros do STF, pode decidir modular os efeitos da decisão em qualquer tipo de controle, seja no controle incidental, seja no controle concentrado. Tá? Ou seja, essa distinção, né, entre efeitos ex nunc para controle difuso e ex tunc para controle concentrado, ela já foi relativizada há bastante tempo no direito brasileiro, e o que vale é a posição do Supremo no caso concreto. Tá? Eu entendo que esse tipo de questão não é cobrado na nossa prova, não na primeira fase, porque a banca de primeira fase, a nossa banca de direito, tradicionalmente, mesmo com as mudanças sucessivas de integrantes da banca, é uma tradição da prova de direito não cobrar temas em relação aos quais há divergências na doutrina em questões de primeira fase. A banca evita isso justamente para evitar recursos. Tá? E tem funcionado muito bem, porque isso dá uma certa segurança jurídica, uma certa previsibilidade nas questões de prova de direito interno, pelo menos. Tá? No caso da flexibilização, o decreto de flexibilização de armas foi um caso de controle de legalidade no ato executivo. Exatamente, exatamente. Tá? Qualquer decreto executivo tem a natureza jurídica de ato administrativo. Então, qualquer decreto cuja legalidade seja questionada no âmbito do Poder Judiciário vai caracterizar um controle judicial de atos administrativos. Tá? Então, está correto. Esse sinal na frente dos artigos, ele te leva a algumas decisões, alguns precedentes do Supremo Tribunal Federal relacionados ao artigo, enfim, que vem logo depois desse símbolo. Tá? É para facilitar a consulta, para você ver qual é a interpretação que o Supremo faz, ou para você ver algum julgado que o Supremo já fez uso desse dispositivo no caso concreto. Como o Alcido colocou, a jurisprudência, exatamente. Não necessariamente a jurisprudência, porque jurisprudência é um conjunto de decisões reiteradas sobre o mesmo tema, tá? Então não necessariamente seria a jurisprudência, mas certamente algum precedente que já foi colocado ali pelo Supremo, já foi julgado pelo STF. Terek Lacerda, professor, qual seria o motivo de hoje eu estar frisando os artigos referentes às competências do presidente? É um palpite meu das questões com ênfase desse ano? Não é nada pessoal, tá? Não é nada pessoal, só é um artigo. Como a gente está fazendo, é um raciocínio até lógico, como a gente está fazendo um concurso, né, prestando um concurso para o Poder Executivo da União, né, e como todo diplomata ele é subordinado hierarquicamente ao presidente da República, o Ministério das Relações Exteriores é institucionalmente subordinado à presidência da República, ao órgão da presidência, eu acho que é natural, né, que um dos artigos mais relevantes da Constituição para o nosso concurso seja o artigo 84, já que trata das competências do chefe do Poder Executivo, que é o chefe, é o que toma as decisões em matéria de todas as políticas públicas, inclusive política externa. Tá? Então, você pergunta se é um palpite, meu, sempre vai ser um palpite, porque é um artigo que é relevante para o Poder Executivo e mais relevante ainda, considerando que esse concurso é um concurso para o Poder Executivo da União.
Tá? Então, qualquer ano pode cair, como vem caindo reiteradamente questões do artigo 84. Importantíssimo. Agora, não pode, é muito comum, o nosso concurso não é para o Poder Legislativo, e é muito comum questões de competências exclusivas do Congresso, artigo 49, e competências privativas do Senado, artigo 52. Tá? Se eu fosse colocar aqui os 4 principais artigos da Constituição para prova, né, está com preguiça, ou está sem preguiça, é brincadeira, tá? Está sem tempo para fazer uma ampla revisão da direito interno, quer ir direto ao ponto, quer tentar matar algumas questões, artigo 5º, 49, 52 e 84. Eu chutaria não, eu indicaria que são os 4 principais artigos da Constituição. Agora, é lógico que podem cair questões de outros artigos. Tá? Eu aproveito para citar aqui o artigo 37 e o artigo 39. Façam, eu não vou colocar aqui agora, mas façam também essa revisão para quem tiver tempo e interesse, o artigo 37 e o artigo 39, tá? Eu considero bastante relevante para a nossa prova, e faço uma menção que eu fiz no aulão de sábado agora. O artigo 70 é um bom artigo, tá, para cair no nosso TPS, considerado que direito financeiro se torna um item novo agora do nosso edital, desde 2019. O artigo 70 caput, que trata sobre a fiscalização interna em cada poder e externa pelo Congresso Nacional, e, em particular, o artigo 71 caput e o artigo 71, inciso 1º, o controle externo das contas públicas, cuja titularidade é do Congresso Nacional, mas que é feito com auxílio do Tribunal de Contas da União. Lembrando que o TCU é um órgão autônomo, auxiliar do Congresso Nacional no exercício do controle externo. Mas o TCU não está vinculado ao Congresso Nacional, nem é subordinado ao Congresso. O TCU é autônomo. Ele não está dentro da esfera do Poder Legislativo. O TCU não está na esfera de nenhum poder. É como o Ministério Público, ele está fora. Ele é um órgão autônomo que não integra nenhum dos 3 poderes. Mas é um órgão que tem diversas competências na Constituição, listadas aqui no artigo 71 e seus incisos, tá? E que tem essa função principal de auxiliar o Congresso Nacional no exercício do controle externo. Então, como mencionei, o Congresso não tem a competência lá do artigo 49, inciso 9, para julgar as contas prestadas pelo presidente, ver se o presidente cumpriu exatamente o que previa a lei orçamentária anual, tudo bem, mas não são os parlamentares que vão ficar fazendo conta, que vão ficar fiscalizando, né, todos os documentos prestados pelo Poder Executivo. Quem vai fazer a parte mais técnica desse trabalho é o TCU, é o Tribunal de Contas, que vai elaborar um relatório apreciando as contas prestadas pelo presidente. Então, olha que interessante essa competência do artigo 71, inciso 1º. Isso aqui pode cair tranquilamente no TPS. Compete ao Tribunal de Contas da União apreciar as contas prestadas anualmente pelo presidente mediante a elaboração de um parecer prévio. Tá? E, olha, eu falei isso na aula de sábado. O Tribunal de Contas, ele não julga as contas prestadas pelo presidente. A gente acabou de ver no artigo 49, inciso 9, que quem julga as contas do presidente, que também são chamadas de contas do governo ou contas de governo, tá? Quem julga é o Congresso Nacional, titular do controle externo. A titularidade do controle externo é do Congresso. Quem julga as contas do presidente é o Congresso Nacional, a partir de um parecer prévio, consultivo, não vinculante, mas que normalmente se cumpre, elaborado pelo Tribunal de Contas da União. Então, o TCU, em relação às contas de governo, em relação às contas presidenciais, o TCU aprecia as contas do presidente e elabora o parecer. A partir desse parecer, quem vai julgar as contas é o Congresso Nacional, artigo 49, inciso 9, para declarar as contas regulares ou irregulares, ou regulares com ressalvas, se for o caso. Tá? Esse artigo 71, inciso 1º, é importantíssimo, assim como o artigo 70, que trata do controle externo e do controle interno em cada poder. Fica aqui também mais uma recomendação. Descendo aqui nas dúvidas, Thaís, boa noite. Competências de julgamento do STF não são extensivas aos municípios, certo? Perfeito. Tá? Se são competências, a gente volta lá no artigo 102. Se são competências originárias do Supremo Tribunal Federal, só o Supremo Tribunal Federal pode exercer essas competências. São ações que apenas o STF pode julgar, que devem ser obrigatoriamente ajuizadas junto ao STF. Tá? Perfeito.
André, o artigo 38. Vamos dar uma olhada no artigo 38. O artigo 38 ele não é muito relevante, ele fala de acumulação de funções, tá? E como é que funciona a acumulação de funções, dependendo, né, do mandato que o servidor público pode ocupar. Ele é menos relevante. Agora, o artigo 37 inteiro, né, o artigo 37 ele trata sobre a administração pública de uma forma geral. E o artigo 39 inteiro, que trata sobre servidores públicos, eu coloco na lista dos artigos mais importantes da prova para revisão. Artigo 37 e artigo 39. Ah, Thaís, beleza. A competência do STF. Então, a gente volta lá para o artigo 102. A competência do Supremo para julgar as ações diretas de inconstitucionalidade, pelo princípio da simetria, tá? Também chamado de princípio da simetria constitucional, também chamado de princípio da simetria das formas jurídicas, tanto faz, pelo princípio da simetria, existe a possibilidade também de controle de constitucionalidade estadual, tá? Estadual, julgado pelo Tribunal de Justiça de cada Estado federado, tendo como parâmetro de controle a Constituição estadual, a respectiva Constituição daquele Estado federado. Então, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo pode controlar a constitucionalidade de uma lei municipal de algum município do Estado de São Paulo ou de uma lei estadual do governo do Estado de São Paulo, tendo como parâmetro de controle judicial a Constituição do Estado de São Paulo. Tá? Ou seja, é o mesmo raciocínio do controle de constitucionalidade na órbita federal, tendo como parâmetro a Constituição Federal feito pelo STF, de forma concentrada, mas carregando, analogamente, com base no princípio da simetria, carregando essa competência para o Tribunal de Justiça de cada Estado da Federação, à luz da sua própria Constituição estadual. Aí sim pode haver uma ação direta de inconstitucionalidade no âmbito do Estado, assim como uma ação declaratória de constitucionalidade no âmbito do Estado. É perfeitamente possível, isso acontece na prática e o Supremo admite essa possibilidade jurídica também. Tá? Perfeito. Bem, volto aqui então agora para o nosso, aqui para o YouTube. Deixa eu ver as perguntas que surgiram. Beleza, Lucas, obrigado pelo comentário. Natália. Se já temos outros tratados aprovados sobre o rito de emenda constitucional ou ainda apenas a Convenção Internacional sobre o Direito das Pessoas com Deficiência. Temos mais, e essa consulta ela pode ser feita aqui, ó, logo no início aqui da Constituição. Temos aqui o ADCT, que é um anexo à Constituição, logo embaixo, atos decorrentes do disposto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Tá? Perceba que aqui a gente vê quais são os tratados que já foram ratificados pelo Estado brasileiro no direito internacional e que já foram internalizados via decreto executivo no ordenamento jurídico brasileiro. Por exemplo, o que você mencionou, né, a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência, de 2007, e o seu protocolo facultativo, esse é um primeiro exemplo, em 2008. Na sequência, mais recentemente, tivemos a promulgação, em 2018, do Tratado de Marrakech, sobre facilitação de obras para pessoas com deficiência visual. Então, o segundo tratado com hierarquia constitucional. Tá? Segundo ou terceiro, né, porque a Convenção de Nova York sobre o Direito das Pessoas com Deficiência tem o seu protocolo facultativo. Então, seriam 2 tratados, mais o Tratado de Marrakech como terceiro tratado. E, recentemente, foi ratificada a Convenção Interamericana, né, contra o Racismo. Foi aprovada pelo Congresso pelo rito do artigo 5º, parágrafo 3º, já foi ratificado. Assim que essa Convenção Interamericana contra o Racismo for internalizada no direito brasileiro, por decreto, vai assumir também a hierarquia equivalente às emendas constitucionais, vai entrar, portanto, nesse quadro aqui que a gente está vendo agora. Tá? Neto, as súmulas vinculantes que merecem maior atenção para a prova só a súmula vinculante sobre a prisão civil do depositário infiel. Eu vou mostrar aqui agora. Súmula 25, salvo engano, deixa eu entrar aqui.
Ó, súmula 25, é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Nada mais é do que uma resultante, né, do julgamento que o Supremo fez do recurso extraordinário 466343 em 2008, passando a introduzir no direito brasileiro a hierarquia da supralegalidade dos tratados de direitos humanos e reconhecendo a suspensão de eficácia de parte do artigo 5º, inciso 68 da Constituição, tendo em vista que a Convenção Interamericana de Direitos Humanos ela só admite a prisão civil do devedor de alimentos, né, daquele cidadão que não paga a pensão alimentícia, mas não do depositário infiel. Então, logo na sequência do julgamento desse RE 466343, foi editado no mesmo ano, 2008, a súmula vinculante 25, dizendo que é ilícita, é ilegal a prisão civil do depositário infiel, exatamente nos termos do julgamento desse recurso extraordinário 466343. Eu acho que essa é a única, tá, súmula vinculante que merece atenção para a nossa prova. Deixa eu voltar aqui na Constituição. Gabriele, professor, considera os artigos 165, 166 e 167 importantes para o TPS? Vamos lá. Artigo 165. A parte orçamentária, sim, é importante. Tá? Então, o artigo 165 é importante? Sim, porque trata das 3 espécies de lei orçamentária que são de iniciativa, cujo projeto de lei é de iniciativa não só do Poder Executivo, claro, mas também do chefe do Poder Executivo, né, do presidente da República. O artigo 165, nos seus parágrafos, explica o conteúdo normativo de cada uma dessas 3 leis orçamentárias, né, o PPA, a LDO e a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Também recomendo uma leitura um pouco mais pragmática, um pouco mais objetiva, sem a necessidade de entrar muito em detalhes, mas recomendo uma leitura de todo o artigo 165. O artigo 166 trata sobre o procedimento legislativo, né, de aprovação desses projetos de lei orçamentária. Também recomendo uma leitura, em particular, essas competências da Comissão Mista Permanente da Câmara e do Senado, que analisam, deliberam, né, e elaboram um parecer, um relatório sobre esses projetos de lei orçamentária. Aqui, mais uma vez, uma leitura pragmática. Tá? Diferente da leitura do artigo 49, do artigo 52, do artigo 84, que tem que ser uma leitura mais precisa, porque qualquer daqueles incisos pode ser cobrado numa questão de TPS. Aqui uma leitura mais para conhecimento, porque eu acho pouco provável que caia uma questão muito complexa sobre a lei orçamentária. É importante saber sobre a lei orçamentária? Claro que está no nosso edital, mas eu acho que ele não assume a relevância que esses outros artigos que eu mencionei assumem. Ainda assim, é importante conhecer, claro, porque pode ser cobrado. Tá? Então, quer ver alguns dispositivos chaves aqui do artigo 65, 66 e 67? O artigo 165, os seus incisos, né, as espécies de lei orçamentária, claro, sendo de iniciativa do Poder Executivo. A gente pode descer um pouco e ver o seguinte, vedações. Olha uma vedação interessante, parágrafo 4º do artigo 166. As emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias não podem ser aprovadas se forem compatíveis com o plano plurianual. E aí, isso nos dá, pelo raciocínio inverso, a seguinte possibilidade de interpretação. Se não pode haver emendas ao projeto de LDO quando forem incompatíveis com o PPA, isso quer dizer que, se houver compatibilidade com o PPA, é possível que o Congresso, que os parlamentares apresentem emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, desde que seja compatível com o PPA. Isso caiu no último TPS, tá? Você se lembra da questão do TPS sobre isso. É possível que o Congresso apresente emendas parlamentares a um projeto de lei orçamentária? Claro. A gente está falando de 2 poderes, o Poder Executivo, que propõe o projeto de lei orçamentária, e o Poder Legislativo, que vai deliberar, que vai analisar, que vai verificar se as prioridades dadas lá pelo Poder Executivo correspondem às prioridades do Poder Legislativo. Imaginem vocês se o Poder Executivo propõe que o Ministério, digamos, da Defesa vai receber 99% do orçamento federal, do governo federal, enquanto que todos os demais ministérios vão repartir entre si 1% do orçamento. O Congresso vai receber aquela proposta e vai falar, isso aqui é um absurdo. Tá? É lógico que a defesa tem que ter uma participação relevante no orçamento, mas não pode ser o orçamento inteiro.
A gente tem que dividir o orçamento entre os ministérios, entre os órgãos do governo, de uma forma que seja, enfim, compatível, adequada com os interesses nacionais. Quem vai decidir o que é o interesse nacional é uma vontade conjugada, tá? Nem sempre homogênea, nunca homogênea, na verdade, mas conjugada ali entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que, lógico, o Congresso pode propor emendas. Agora, quem emendar uma LDO deve ser compatível com o plano plurianual. E o mesmo raciocínio vale para a LOA, que é propor emendas parlamentares a uma LOA, uma lei orçamentária, desde que seja compatível com o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, que vai estabelecer as metas e prioridades para aquele exercício financeiro. Eu acho interessante olhar o conteúdo normativo de cada lei orçamentária. O parágrafo 1º do artigo 65 fala o que é um plano plurianual. O parágrafo 2º fala o que é a LDO. E o parágrafo 5º fala o que é a LOA. Tá? Acho interessante conhecer o conteúdo normativo de cada uma dessas leis orçamentárias. A gente pode descer um pouco mais aqui para ver o seguinte, o artigo 166, perdão. Deixa eu ver aqui. Aliás, a gente pode pular aqui, aí não precisam se preocupar com detalhes, tá? Eu acho que todo mundo tem que desenvolver, isso é um pressuposto necessário para ser aprovado no concurso, que é desenvolver uma sensibilidade individual própria, um critério ou critérios, tá? De, enfim, você saber o que é relevante para a prova e o que não é. E aí o limite que você vai colocar, algumas pessoas colocam um limite muito curto, tá? De modo que você pode chegar numa prova e não saber porque você não estudou, achou que aquilo não era necessário. Eu costumo recomendar que você estabeleça uma capa de gordura. Estuda um pouco além, tá? Um pouco além daquilo que você acha que pode ser cobrado. Mas tente desenvolver um raciocínio crítico, uma sensibilidade própria de candidato e fazer as provas passadas e ter acesso aos gabaritos, comentados, às questões de terceira fase. Isso tudo é importante para você construir esse conhecimento sobre a banca, esse conhecimento sobre o concurso, e você vai desenvolver um raciocínio próprio para ver isso daqui está dentro da prova, isso pode ser cobrado. Agora, isso daqui está fora da prova, isso aqui é too much, isso aqui é demais. Tá? Não vejo isso sendo cobrado numa questão de prova. Eu garanto que você desenvolvendo essa sensibilidade, o seu estudo ele ganha maturidade, porque você deixa de perder tempo com coisas desnecessárias, tá? E você passa a otimizar um pouco mais o seu tempo, o seu estudo. O artigo 167, porque aqui teve uma emenda 105 que trouxe muita informação que para a nossa prova não é necessária, tá? Então, não precisa se preocupar com o artigo 166 inteiro, tá? Um ou outro dispositivo ali pode ser interessante. O artigo 167 eu recomendo só uma leitura para conhecimento, que trata das vedações, tá? Das vedações. E eu acho que o primeiro inciso aqui ele é relevantíssimo. Olha só, são vedados o início de programas ou projetos não incluídos na LOA, a lei orçamentária. Isso aqui nada mais é do que o princípio da legalidade orçamentária. O governo federal ele só pode gastar dinheiro público se for num programa ou projeto incluído na lei orçamentária. Ele não pode inventar a roda. As Forças Armadas não podem simplesmente queremos comprar agora, em maio de 2021, um helicóptero da empresa X que a gente quer comprar para ontem, vamos comprar amanhã. Está previsto na lei? Tem orçamento para fazer essa aquisição? Porque se não tiver orçamento, não pode. Tem que fazer gestão com o presidente, tem que fazer gestão com o Congresso para colocar essa possível aquisição na ordem do dia para o exercício seguinte. Tá? Porque para esse ano só pode gastar aquilo que está previsto na lei orçamentária e desde que arrecade a estimativa de arrecadação prevista na LOA. Porque a lei orçamentária ela traz uma estimativa de arrecadação e, posteriormente, uma estimativa de despesa à luz daquela arrecadação, caso ela seja efetivada. Num ano de pandemia, em que o Brasil perde na sua economia, é lógico que o que se estimava como arrecadação provavelmente vai ser menor. Então, logicamente, haverão cortes orçamentários em boa parte, se não em todas as áreas do governo. Tá? Esse artigo 67 também eu acho interessante. Ou seja, Gabriela, é lógico que no curso teórico vão ser 2 aulas só para a gente falar de orçamento, tá? Que é um tema novo no edital. Não teria como fazer isso aqui agora num plantão. É importante? Lógico, tá? Boa parte da Constituição é importante. Mas em relação a esses artigos, numa semana que antecede o TPS, eu recomendo uma leitura pragmática, tá? Uma leitura pragmática, diferente dos outros artigos que eu mencionei, 49, 84, 52, tá?
o artigo 5º, que aí sim deve ser uma leitura mais detida, mais precisa. A Bárbara bem comentou, né, a Convenção Interamericana contra o Racismo. Agora, só cuidado, Bárbara, porque essa hierarquia constitucional da Convenção Interamericana contra o Racismo, ela só passa a existir depois que a Convenção for internalizada ao direito brasileiro. Tá? Por enquanto, a Convenção Interamericana ela foi ratificada, ela já pode entrar em vigor para o Estado brasileiro, preenchidos os requisitos para entrada em vigor previstos lá no tratado, na Convenção, mas ela ainda não existe para o direito brasileiro. E aí que entra a questão do dualismo moderado, né, que vocês estudam em direito internacional. Como o Supremo não reconhece, em regra, porque há exceções, como o Supremo não reconhece, em regra, a aplicabilidade automática de tratados no Brasil, para que um tratado seja válido, cumprido e execuível no direito brasileiro, é necessária e obrigatória a sua internalização via decreto executivo. Então, a rigor, enquanto o tratado não for internalizado no direito brasileiro, via decreto presidencial, decreto executivo, não se pode falar ainda que ele tem uma hierarquia constitucional, porque ele não existe ainda para o direito brasileiro, embora ele exista para o direito internacional. Tá? Fruto do entendimento que o Supremo tem de dualismo moderado, né, nessa relação entre direito interno e direito internacional. Cleberson, se a AGU responde por crime de responsabilidade perante o Senado, independente de cometer crime conexo. O AGU, ele tem, aí tem que ver, tá? Eu sei que ele tinha, tá, até há pouco tempo, status de ministro de Estado, tá? Vamos ver aqui na lei que versa sobre órgãos da presidência da República. Muito provavelmente a resposta para a sua pergunta, Cleberson, é sim, tá? É sim. Olha só, quando a gente entra aqui na Lei 13844 de 2019, que estabelece a organização básica do Poder Executivo, dos órgãos da presidência, dos ministérios, tem aqui, integram a presidência como órgãos de assessoramento ao presidente, o advogado-geral da União, né, o AGU. Eu lembro que até o governo Michel Temer, sim, a AGU tinha status de ministro de Estado, mas a gente teria que pesquisar porque isso não é oficializado numa lei, tá? Isso é uma interpretação, muitas vezes, extra-lege que o próprio executivo faz. O mesmo vale para presidente do Bacen, que às vezes tem a sua equiparação a ministro de Estado e agora deixou de ter, por exemplo, tá? Então, a sua pergunta eu precisaria fazer uma pesquisa aqui mais detida para responder. Não acho ela muito necessária para o TPS, mas é lógico interessante para a gente fazer um raciocínio jurídico. Beleza? Essa eu realmente precisaria pesquisar, não é uma resposta muito óbvia. Gaston ou Gaston, prezado professor, o artigo 12, que se trata de nacionalidade, também merece atenção para o TPS? Com certeza. Tá? Com certeza. O artigo 12 inteiro, os casos de nacionalidade originária, nacionalidade derivada, nas hipóteses de naturalização, conjugando também com as naturalizações previstas lá na lei de imigração brasileira, tá? É importante para a nossa prova, pode cair em direito interno ou direito internacional, ou aquelas questões em que você não consegue distinguir qual é a fronteira de uma parte da matéria para outra, tá? Tranquilamente pode ser cobrado. E eu ressalto o artigo 12, parágrafo 3º, né, que trata sobre os cargos privativos de brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º. Então, presidente e vice-presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado, ministro da STF, membros da carreira diplomática, ministro de Estado da Defesa e oficial das Forças, só podem ser ocupados esses cargos por brasileiro nato e nunca por brasileiro naturalizado, muito menos por estrangeiro. Tá? E aqui só um comentário adicional. Ministro de Estado das Relações Exteriores é cargo privativo de brasileiro nato? Não necessariamente. Porque um ministro de Estado das Relações Exteriores não necessariamente é membro da carreira diplomática. Então, em tese, pode ser um brasileiro naturalizado, desde que ele não seja diplomata. Só pode ser diplomata quem é brasileiro nato. Tá? Esse parágrafo 3º aqui é relevante. Leandro, os artigos sobre defesa do Estado são importantes para a prova? Sim. Tá? Sim. Se você tiver tempo, faça uma revisão. Tá? Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal, Conselho de Defesa, tá? Nacional, conselho, vamos para os conselhos são interessantíssimos.
tanto o Conselho da República como o Conselho de Defesa Nacional. Dê uma olhada aqui nesses artigos, se tiverem tempo. Tá? Eu acho que intervenção federal, artigo 34. Estado de defesa e estado de sítio menos, tá? Mas também podem ser cobrados, lógico. Agora, intervenção federal, em particular, esses conselhos consultivos, Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, eles são temas que são pouquíssimos cobrados pelo TPS, no TPS, mas que a qualquer momento pode cair de novo, porque já foi cobrado lá atrás, anos atrás. Tá? Agora, está entre os artigos prioritários, com maior incidência? Não, não estão. Agora, pode ser cobrado? Pode ser cobrado. Está no nosso edital de uma forma implícita, mas está no edital. Tá? É aquilo, não adianta desesperar na semana de prova. Né? Se a gente fizer uma preparação extensiva aqui, um curso teórico que dura 36 semanas, 36 aulas, é lógico que a gente vai passar por todos os temas, vai cobrir todo o edital, incluindo os pontos implícitos, incluindo aquela camada de gordura adicional para a gente não ser surpreendido na hora da prova. Agora, numa semana que antecede o TPS, um plantão de dúvidas, faltando 6 dias para a prova, 5 dias, aí sim a gente tem que se ater ao que é mais prioritário. Né? O que não exclui a possibilidade de serem cobrados temas, enfim, menos chamativos, né? Que chamam menos atenção. Tá? Mais algumas dúvidas aqui na plataforma. Deixa eu ver. Pedro. Deixa eu só subir aqui rapidamente. O princípio da simetria, Pedro, ele vale para muitas partes da Constituição. Ele basicamente reproduz o que a Constituição estabelece para a União. O princípio da simetria permite que, em alguns casos, você aplique aquele mesmo raciocínio para os Estados federados e, dependendo do caso, para os municípios também. Tá? No caso do controle de constitucionalidade que eu mencionei, a Constituição fala muito em controle de constitucionalidade pelo STF, né, tendo como parâmetro de controle a Constituição. Mas, pelo princípio da simetria, os estados também podem fazer, os tribunais de justiça dos estados podem fazer esse controle de constitucionalidade estadual, tendo como parâmetro de controle não a Constituição Federal, mas a Constituição do seu respectivo estado, pelo princípio da simetria. Quer ver um outro bom exemplo do princípio da simetria? Logo no início da Constituição, a gente tem aqui o artigo 2º, tá? Que eu coloquei como um dos prioritários. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o poder legislativo, o executivo e o judiciário. Aí olha que interessante, a Constituição, que é uma Constituição federal, tá? Se é federal, ela estabelece a organização da federação como um todo, tá? Focada muito na União Federal, embora não exclusivamente, lógico, tá? Mas estabelece a organização da federação como um todo. Estabelece que são poderes da União os poderes legislativo, executivo e judiciário, como poderes independentes e harmônicos entre si. E a gente pode pensar, só a União tem poderes? Porque a Constituição só fala em poderes da União, não fala dos poderes dos estados, ou eventualmente dos municípios ou do DF. E aí a gente pode aplicar, por que não, o princípio da simetria, também chamado de simetria constitucional, para reproduzir essa norma do artigo 2º para os estados federados e também para os municípios. Tá? Os estados federados também têm um poder legislativo, né, que são as assembleias legislativas estaduais. Cada estado tem o seu poder executivo, que é o próprio governo, né, estadual, chefiado pelo governador, chefe do poder executivo do estado federado, e tem o seu poder judiciário, com o seu Tribunal de Justiça estadual. E a gente pode aplicar essa regra do artigo 2º parcialmente para os municípios, que têm poder executivo, o governo municipal, o prefeito e os seus secretários municipais, tem poder legislativo, que é a Câmara Municipal, também chamada de Câmara dos Vereadores, mas a peculiaridade de não ter poder judiciário. Né? Municípios têm executivo, têm legislativo, mas não têm judiciário. Os estados têm legislativo, executivo e judiciário, assim como a União. Então, um exemplo aqui, mais um exemplo, entre outros vários exemplos, de princípio da simetria. Você aplica uma regra que vale para a União, para outras entidades da federação, lógico, com algumas adaptações conforme cada caso. Tá? Vamos lá. Passando um pouquinho aqui da hora, não tem problema nenhum. Então, duas perguntas aqui. A súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. A gente vai dar uma olhada nela.
e a Lei 13.445 de 2017. Já respondendo à pergunta do Alcindo, professor, a forma republicana de governo é considerada cláusula pétrea, mesmo que implícita? Não. Vamos lá para o artigo 60, que eu mencionei, né, o artigo 60, parágrafo 4º, traz as cláusulas pétreas explícitas. Tudo bem. Aí é uma boa discussão, Alcindo, por quê? Vocês sabem que no plebiscito que foi realizado em 1993, a população brasileira escolheu, né, manter a República como forma de governo, tal como colocado, tal como decidido pelos constituintes na Assembleia Nacional Constituinte, reunida em Brasília, de fevereiro de 87 a outubro de 88. Tá? Então, o que houve foi, digamos, uma ratificação popular, né, dessa forma de governo republicano pela população, em 1993. A partir do resultado desse plebiscito de 93, passou-se a construir um raciocínio na doutrina de que a forma republicana de governo seria, portanto, uma cláusula pétrea implícita, que não se confunde com a cláusula pétrea explícita da forma federativa de Estado, aqui no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1º. Muitos na doutrina defendem que, já que a população brasileira votou a favor da forma republicana, a forma republicana não poderia ser alterada sequer por uma emenda constitucional no Congresso. Tá? Tem sentido jurídico? Tem valor essa tese, essa hipótese? Claro, tá? É importante, eu acho interessante e eu até concordo, tá? Até concordo, não de forma absoluta, mas concordo com essa posição. Mas é uma posição doutrinária em relação à qual há divergência. Tá? Se há divergência na doutrina, o que vale para efeitos de prova? A posição do STF, que é o intérprete último da Constituição Federal. E aí eu te dou até o fundamento jurídico para isso. Artigo 102, a gente volta lá. Compete ao Supremo Tribunal Federal, principalmente, a guarda da Constituição. A interpretação que o STF faz dessa expressão, guardar a Constituição, não é guardar a Constituição no museu lá do Supremo, é interpretar, por último, a Constituição Federal. É solucionar qualquer tipo de divergência, é dar a palavra final, dar o sentido, o alcance final de qualquer dispositivo da Constituição em relação a qual haja divergências jurídicas no mundo jurídico de uma forma geral, tá? No Brasil. E o Supremo, em relação a essa questão, entende o seguinte: não há que se falar em cláusula pétrea implícita. Isso não existe para fins de decisão do Supremo. Pode existir na academia, pode existir nas discussões doutrinárias, tá? Nos doutorados, etc., mas o Supremo não reconhece a existência de nenhuma cláusula pétrea implícita, embora na doutrina ela seja válida. Tá? E aí já houve questão de prova sobre isso, perguntando o seguinte: a forma republicana de governo é considerada uma cláusula pétrea explícita? Explícita definitivamente não, porque não está no artigo 60, parágrafo 4º. Tá? Então a questão estava errada. Agora, se a questão perguntasse se a forma republicana de governo é considerada cláusula pétrea, ela tem que ser anulada, porque a doutrina reconhece em parte como sim e o STF reconhece como não. A questão tem que ser mais precisa, ela não pode dar margem à ambiguidade. Tá? No caso, quando caiu, foi muito precisa, dizendo que era uma cláusula pétrea explícita. Então, lógico, a questão estava errada. Não havia muita discussão, não havia muita dúvida, tá, sobre isso. Ana Carvalho perguntou sobre a Lei 13.445, que é a lei de imigração. Tá? Olha, são várias partes da lei de imigração que eu acho que merecem uma revisão. Isso aqui acaba sendo tratado muito em direito internacional. Tá? Eu acho que o Pedro Slobodka, quando ele for fazer o plantão de dúvidas essa semana, vocês podem perguntar para ele o que ele recomenda aqui da lei de imigração. Eu recomendaria primeiro os princípios aqui da política migratória brasileira, no artigo 3º. Eu recomendaria a parte de visto, eu acho que não é tão relevante. Eu recomendaria a parte de extradição e a parte de naturalização. Deportação também é importante, mas eu acho que as naturalizações são relevantes, porque a Constituição fala em naturalização ordinária e extraordinária. E a Constituição, no artigo 12, ele é complementado pelos artigos 64 e seguintes da Lei de Imigração, quando fala de naturalização especial e provisória, que não constam expressamente na Constituição, mas são outros tipos de naturalização previstos aqui no direito brasileiro. Tá? Então, aqui a parte de naturalização eu acho importante. E a parte de extradição,
das mais relevantes também, porque estabelece os requisitos, né, e os critérios para que seja concedida a extradição de estrangeiro a pedido de Estado estrangeiro. Tá? Eu acho que são alguns pontos aqui, Ana, que eu recomendaria uma revisão da lei de imigração. Agora, o Sloboda certamente pode recomendar alguns outros que ele considere com as cláusulas aqui de deportação, os casos de expulsão de estrangeiro, tá? Tudo que está relacionado à regularização migratória, né, e as eventuais medidas a serem aplicadas nos casos de imigração irregular ou nos casos de prática de crime no território brasileiro, isso tudo pode ser cobrado numa questão de TPS. A lei de imigração é bastante ampla, né, no sentido de tratar da situação jurídica do estrangeiro em território nacional. De nada. E, Pedro, a súmula 473 que você pediu, ela é extremamente importante, foi bom você ter trazido esse assunto, porque fala sobre a chamada autotutela administrativa. A súmula 473, ela é a explicação do chamado princípio da autotutela, também chamado de princípio da autotutela administrativa. Tá? E diz o seguinte: a administração pública, ela pode e deve, ela tem um dever também chamado de poder-dever, né, da administração, de anular seus próprios atos administrativos quando seus atos forem ilegais. Ato ilegal não pode surtir efeito no mundo jurídico, no direito brasileiro, logo deve ser anulado, e a própria administração pública pode anular seus próprios atos. Um ato administrativo ilegal pode ser anulado pelo Poder Judiciário? Pode, claro, desde que o Judiciário seja provocado, pode haver um controle judicial de legalidade dos atos administrativos, não há problema algum, inclusive é muito comum e frequente isso acontecer no direito brasileiro. Agora, é necessário que um ato administrativo ilegal seja questionado, tenha a sua ilegalidade questionada no Poder Judiciário, ou a administração pública pode anular seu próprio ato caso constate a ilegalidade? A administração pode fazer isso, tá? Com base no princípio da autotutela administrativa. E, além de anular seus atos ilegais, a administração pode revogar seus próprios atos, que, mesmo sendo legais, se tornaram inconvenientes ou inoportunos, com base na chamada discricionariedade administrativa. O Poder Executivo, no exercício da função administrativa, ele pratica atos considerados convenientes e oportunos, mas ele pode também desconstituir aquele ato, revogar aquele ato que deixou de ser conveniente e que deixou de ser oportuno. Por exemplo, a administração o Itamaraty resolve abrir uma licitação, um processo licitatório, para renovar todos os elevadores do prédio do Itamaraty. Precisamos colocar elevadores novos. Vá lá, abre a licitação, coloque as condições, coloque os critérios, veja o preço, faça um estudo de mercado, veja quais são as empresas que vão se interessar em participar desse certame. Agora, estamos em ano de corte orçamentário, os elevadores não estão tão ruins assim, tá? Não é prioridade para a administração gastar tanto com o elevador. O processo de licitação nem começou ainda está na sua fase inicial de abertura. Tá? A administração foi ilegal a abertura daquela licitação? Não, foi perfeitamente legal, dentro dos padrões de legalidade. Agora, deixou de ser conveniente e deixou de ser oportuno para a administração fazer aquela licitação, então revoga. Já que é um ato discricionário, pode revogar, não tem problema nenhum. Tá? A anulação de atos ilegais e a revogação de atos inconvenientes ou inoportunos são duas prerrogativas que a administração pública tem no exercício da autotutela administrativa. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, uma súmula bastante importante. Thaís, voltando aqui para o artigo 102, não é de competência de julgamento de litígio entre Estado estrangeiro, organização internacional e União, Estado, DF ou território, apenas o município ou pessoa? Então, vamos lá. Tem uma diferença aí de competências conforme... tem algumas diferenças. Então, vamos lá. Para não confundir, tá? Porque a gente vai falar de três órgãos diferentes aqui, três tribunais diferentes do Poder Judiciário. Primeiro, compete ao Supremo, e essa eu acho que é a mais importante. Tá? Se quiser reter qualquer dessas competências, eu considero a mais importante a seguinte: compete ao Supremo julgar, processar e julgar
originariamente, artigo 102, inciso 1º. E aí a gente tem aqui a linha E, ou a linha E, né? Qualquer litígio entre Estado estrangeiro ou organização internacional de um lado e, do outro lado, União, Estado, DF ou território. Então, qualquer processo judicial que vai envolver, de um lado, o Estado federado ou a União Federal, e, do outro lado, um sujeito de direito internacional, um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, quem vai julgar esse processo originariamente não vai ser nem o juiz de primeira instância, lá do Tribunal de Justiça, nem a Justiça Federal, nem STJ, é o STF, competência originária do STF julgar esse processo. Tá? Essa é uma competência importante, está dentro das competências originárias aqui do STF, artigo 102, inciso 1º, cuja leitura atenta eu recomendo, porque pode e vai cair alguma coisa na prova. Tá? Lembrem-se dos artigos principais, artigo 5º, artigo 49, artigo 52, artigo 84, artigo 102, inciso 1º. São, eu diria, os artigos principais para fazer uma revisão de última hora. Agora, uma outra competência que a gente não pode confundir, aí a gente vai para o artigo 109, que é da Justiça Federal. Aos juízes federais compete processar e julgar, aí a gente vem aqui, as causas que envolvem, inciso 2º, de um lado, Estado estrangeiro ou organização internacional, e do outro lado, ao invés de ser União, Estados, como a gente viu, são municípios ou pessoas domiciliadas ou residentes no Brasil. Aí, sendo de um lado um sujeito de DI, de direito internacional, e do outro lado um município brasileiro ou uma pessoa residente no Brasil, e essa pessoa pode ser inclusive um estrangeiro também, desde que seja domiciliado ou residente no Brasil, e pode ser uma pessoa jurídica, não precisa ser uma pessoa física necessariamente, tá? Uma empresa, por exemplo, uma pessoa jurídica privada, esse processo vai ser julgado não pelo STF, mas sim pela Justiça Federal de primeira instância. Tá? Justiça Federal. Beleza. Agora, existe um terceiro detalhe para essas competências que a gente está tratando agora. Artigo 105, competência do STJ. A gente pula aqui para o inciso 2º, compete ao STJ, ao Superior Tribunal de Justiça, julgar em recurso ordinário, em 2º grau de jurisdição, grau recursal, portanto, as causas, os processos, a linha C, em que forem partes, de um lado, Estado estrangeiro ou organismo internacional, e do outro lado do processo, município ou pessoa residente ou domiciliada no país. Então, a gente chega à seguinte conclusão. Sendo processo judicial, uma ação judicial que vai envolver, tá, um sujeito de direito internacional, de um lado do processo, podendo ser um Estado estrangeiro ou uma organização internacional, a competência de primeira instância ou vai para o Supremo Tribunal Federal ou para a Justiça Federal. Se for do outro lado do processo a União ou os estados, como a gente viu, competência do STF. E o STF exerce uma competência originária e única, já que não há possibilidade de recurso para nenhuma outra corte acima do STF, que não existe. Tá? Agora, no caso de um processo envolvendo Estado estrangeiro ou OI de um lado, e do outro lado, município ou pessoa residente domiciliada no país, a competência para julgar o processo em 1º grau de jurisdição é a Justiça Federal, que a gente viu, artigo 109, havendo a possibilidade de recurso ordinário para o Superior Tribunal de Justiça. Aí sim, artigo 105, inciso 2, a linha C. Pode cair na prova? Pode. Seria uma questão bem complexa? Bem complexa, eu nem diria, mas seria uma questão mais difícil. Não seria uma questão tão simples. Tá? Me diz aí se ficou clara a explicação, por gentileza. Vai sempre depender de quem está na outra parte do processo, né? E não, enfim, sendo uma ação envolvendo sujeito de DI, a competência vai ser definida pela pessoa que está na outra parte do processo, seja como autor, seja como réu. Beleza, obrigado. Agora, não podemos desconsiderar que sujeitos de direito internacional têm imunidade, ou podem ter imunidade de jurisdição. No caso de organizações internacionais, essas imunidades de jurisdição são definidas por meio de tratado, normalmente um tratado constitutivo ou algum outro tratado complementar. Tá? No caso de Estado estrangeiro,
a imunidade de jurisdição é relativa conforme o ato que se está questionando. Né? Para os atos de gestão, não há imunidade, o Estado pode ser julgado. Para atos de império, atos de Estado, de soberania, aí sim existe uma imunidade. Ou seja, antes de analisar, quando a gente fala de julgamento de Estados estrangeiros ou organizações internacionais perante os órgãos do Poder Judiciário brasileiro, antes de se analisar de qual órgão é a competência para julgar aquela ação, é Justiça Federal, é STJ, é STF, antes de analisar quem tem a competência para julgar o processo, deve ser analisado se há jurisdição, porque esses sujeitos de DI podem ter imunidade de jurisdição. Se houver imunidade de jurisdição, se ele está imune à jurisdição brasileira, se o Estado estrangeiro está imune à jurisdição brasileira, então não há que se falar em critério de repartição de competências entre os órgãos do Poder Judiciário. Se há imunidade à jurisdição, não há jurisdição, então não há repartição de competências. Não tem nem como definir qual seria o tribunal responsável para julgar, já que não vai ter julgamento. Tá? Então, o primeiro passo, o que antecede a análise de repartição de competências é analisar se há ou não imunidade para esses sujeitos de DI. Natália, exatamente. E os litígios trabalhistas? Aí a gente vem aqui na Justiça do Trabalho, artigo 111, isso caiu no TPS tem pouco tempo, né, tem alguns anos, mas não muito tempo. E olha só, o artigo 111, né, Justiça do Trabalho. Artigo 114, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações oriundas da relação de trabalho, incluindo entes de direito público externo, que nada mais são do que os sujeitos de direito internacional, né, estados estrangeiros e organizações internacionais. Mas aqui a atração de competência para a Justiça do Trabalho é uma atração temática. A Justiça do Trabalho pode julgar Estado estrangeiro ou organização internacional? Pode, desde que seja uma ação judicial trabalhista, né, envolvendo aqui, questionando algum aspecto do direito do trabalho, alguma relação de trabalho, e desde que não haja imunidade de jurisdição daquele ente de direito público externo que está sendo supostamente acusado. Né? O caso emblemático aqui é o caso do PNUMA, vinculado às Nações Unidas. Vocês sabem que a ONU tem imunidade absoluta de jurisdição no Brasil por conta da Convenção sobre Privilégios e Imunidades, né, que o Brasil aderiu na década de 40 ainda, ou início de 50, uma convenção em relação à qual todos os Estados-membros da ONU aderiram, são parte, e que estabelece imunidade total, absoluta de jurisdição para a ONU e todos os seus órgãos, dentro dos Estados nacionais, partes da ONU. E aí o rapaz foi processar o PNUMA, vinculado à ONU, por questões relacionadas a um contrato de trabalho aqui no Brasil, tá? Na filial do PNUMA aqui no Brasil. E aí houve toda uma discussão, né? O assunto chegou até o STF disse o seguinte, olha, até haveria competência da Justiça do Trabalho para julgar ações trabalhistas contra uma organização internacional, desde que essa organização internacional não tivesse imunidade de jurisdição. No caso da ONU, ela tem imunidade absoluta de jurisdição prevista em tratado. Se há imunidade, e como a imunidade antecede a repartição de competências, porque é uma imunidade de jurisdição, ou seja, se há imunidade, não tem jurisdição. Se não tem jurisdição, nenhum órgão do Poder Judiciário brasileiro vai julgar aquela entidade. Então, nesse caso, foi anulado todas as condenações contra a ONU, porque a ONU não pode ser julgada por órgãos do Poder Judiciário brasileiro. Tá? Então, sim, existe essa competência da Justiça do Trabalho, artigo 114, inciso 1º, já caiu no TPS, alguns anos atrás, mas ela só vai ser cumprida se for uma entidade de direito público internacional que não tenha imunidade de jurisdição. Por exemplo, um Estado estrangeiro exercendo o ato de gestão, por exemplo, um contrato de trabalho de prestação de serviço, aí sim o Estado estrangeiro pode ser julgado pela Justiça do Trabalho, porque seria aí um exemplo de relativização da imunidade soberana dos Estados para atos de gestão. O STF reconhece que, nesse caso, a Justiça do Trabalho pode sim julgar um Estado estrangeiro. Tá? Boa pergunta, Natália. Excelente. Pedro, os legitimados para impetrar uma ADC são os mesmos da ADIM? São os mesmos, artigo 103 da Constituição. Podem propor a ADI e a ADC.
assim como a ADPF também, tá? Esses agentes aqui do artigo 103 são os mesmos agentes legitimados para propor qualquer ação de controle concentrado de constitucionalidade. E essa é uma lista fechada, é uma lista exaustiva. Só esses agentes do artigo 103 podem propor essas ações junto ao Supremo. Como a gente viu, julgar essas ações de controle concentrado é uma competência originária do STF, artigo 102, inciso 1º, a linha A. Né? Não se preocupa com a legitimidade passiva, tá? Mas se preocupe sim com a legitimidade ativa dessas ações. Artigo 103, acabou, não tem discussão. E aí, pessoal, mais algum comentário, mais alguma dúvida? Quando o STF declara uma ADC procedente e quando é improcedente e inconstitucional, sim, a ADC e a ADI elas são ações gêmeas, que se diz na doutrina, mas com efeitos contrários. Então, uma ação uma ADC, né, que se presta a declarar a constitucionalidade de uma lei. Se a ADC for julgada procedente, então a lei é constitucional. Seria o mesmo efeito de uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, julgada improcedente, porque na ADI se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade daquela lei. Se uma ADI for julgada improcedente, vai ter o mesmo efeito de uma procedência de uma ADC. Então, a ADC e a ADI, elas são ações gêmeas, elas são muito parecidas, porém com efeitos contrários. Agora, interessante você ter mencionado isso, Pedro, pelo seguinte, o objeto da ADC e da ADI são diferentes. Olha o artigo 102, inciso 1º, a linha A. Que interessante, isso é uma boa questão de TPS. Compete ao STF julgar originariamente a ação direta de inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo federal ou estadual. E julgar a ação declaratória de constitucionalidade, a ADC, de lei ou ato normativo federal apenas. Tá? Perceba, numa ADC, pode ser objeto de controle de constitucionalidade apenas normas federais, enquanto que numa ADI podem ser objeto de controle de constitucionalidade normas federais ou estaduais. Então, o objeto de abrangência da ADI e da ADC são diferentes. A ADI tem uma abrangência maior, a ADC mais restrita. E quando a gente olha para a DPF, a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a abrangência é maior ainda, porque ela admite o controle de constitucionalidade de normas federais, estaduais e municipais. Tá? E municipais. E todas essas ações têm como parâmetro de controle, o paradigma de controle é sempre a Constituição Federal. Então, um exemplo aqui, uma boa questão de TPS, tá? Que pegaria muita gente. Uma lei municipal, tá? Uma lei do município X, qualquer município do Brasil, uma lei municipal pode ter a sua constitucionalidade ou a sua inconstitucionalidade declarada pelo Supremo numa ação de controle concentrado, tendo como parâmetro de controle a Constituição Federal, isso é, uma lei municipal pode ser declarada inconstitucional pelo STF numa ação de controle concentrado? Pode, excepcionalmente, desde que no julgamento de uma DPF, e nunca por uma ADC, nem por ADI, porque os objetos de abrangência de cada uma dessas ações é diferente. Tá? Isso nunca foi quebrado, nunca foi cobrado no nosso TPS. A nossa banca ela tem um certo, até hoje ela vem demonstrando um certo desapego, né, às competências do Poder Judiciário. O foco recai muito sobre o Poder Executivo e Poder Legislativo. Mas isso a qualquer momento pode mudar. Né? Basta que um membro da banca mais interessado em Poder Judiciário resolva fazer uma questão inteira lá com 4 itens sobre o Poder Judiciário. Seria perfeitamente possível que isso aconteça. Então, sim, Pedro, lei municipal só pode ser objeto de controle se for por ADPF. Exatamente. Tá? Lei estadual pode ser objeto de controle por ADPF ou por ADI, ou ADIM, se você preferir.
E a DC só pode ter como objeto de controle uma lei federal. Lei federal pode ser objeto de controle em qualquer ação de controle concentrado. Tá? Lei federal pode em qualquer ação. A DC, a DIN, a DPF. Mas lei municipal só pode na DPF. E lei estadual só pode na ADI e na DPF, e não na ADC. Para não ficar decorando, o que eu recomendo é o seguinte, artigo 102, inciso 1º, a linha A. Isso daqui pode ser cobrado no TPS. Compete ao Supremo julgar a ADI de lei federal ou estadual e a ADC de lei federal. Essa é a regra. Isso daqui seria uma questão clássica de TPS. Lógico, a banca pode inverter aqui as palavras, pode mudar um pouco o texto. E você tem que perceber essa diferença de abrangência entre essas duas ações. Tá? Elas são parecidas, mas têm um campo de atuação diferente. Beleza? Mais alguma dúvida? Eu tinha recebido uma última dúvida, tá? Obrigado, Ana, de nada. Que era sobre competências. Em parte foi explicado, porque a gente falou das competências do Congresso, competências do Senado, do Presidente da República. É uma das formas de se analisar as competências. Tá? A outra forma de se analisar as competências são as competências entre as entidades da federação. Mas isso nos demandaria um pouco mais de tempo, né? Pelo menos uns 40 minutos para a gente passar pelos aspectos essenciais da repartição de competências entre os entes federados. Na dúvida, tá? Para não deixar essa pergunta em branco, foi uma pergunta que eu recebi com antecedência, na dúvida eu recomendo mais artigos para quem tiver mais tempo de revisão, mais artigos de revisão. O artigo 21, que são as competências exclusivas da União Federal. O artigo 22, que são as competências legislativas da União, tá? Ou seja, as leis que devem ser leis federais. E o parágrafo único do artigo 21, que permite a autorização federal para que estados legislem sobre questões específicas desses temas do artigo 21. O artigo 23, que trata sobre as competências comuns de todas as entidades da federação. E, por fim, o artigo 24, que trata sobre as hipóteses de concorrência legislativa. Né? União, Estados, DF podem legislar sobre esses temas aqui, respeitadas as regras dos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º. Isso aqui já foi bastante cobrado no TPS, pode ser cobrado mais uma vez, lógico, enfim, mas fica aqui também do artigo 21 ao artigo 24, como mais artigos também recomendados para a prova, se você tiver tempo. Tá? Mas o tempo é escasso, então dê prioridade aos artigos que eu mencionei mais cedo. Beleza. Obrigado, Ana, pelo comentário aqui. Obrigado ao Cílio também pelo comentário. Pessoal, maravilha. Obrigado pelos comentários que estão chegando. Muito boa noite para todo mundo. Boa semana de revisão, boa semana de estudos. Eu fico à disposição para qualquer ajuda, tá? Lógico, passem por todas as matérias, que é a hora de fazer uma revisão geral de todas as matérias. E eu desejo uma excelente prova para vocês, a melhor prova que vocês conseguirem fazer, que cada um de vocês conseguir fazer no próximo domingo, tá? Sendo certo que qualquer resultado é sempre fruto de um trabalho, é fruto do tempo também, de estudo. Enfim, alguns vão ser aprovados, outros vão fazer uma reflexão do que precisa ainda para ser aprovado, mas eu desejo uma boa prova para todo mundo e fico aqui à disposição para qualquer ajuda, tá bom? Boa noite para todo mundo, boa semana, obrigado pela atenção. Um grande abraço. Tchau, tchau.